Olá a todos, sejam bem-vindos ao Dois Linhas à Conversa. Hoje, pelo menos nesta introdução, sou só eu. Nunca pensei alguma vez gravar esta introdução ou um episódio destes algum dia. Mas enfim, aqui estou eu, sem nada pensado, programado, completamente sem rede. Mas teria que ser assim. Isto para dizer que o nosso querido amigo Eduardo faleceu a semana passada. E isto não é fácil fazer sem ele. Inclusivamente, tínhamos gravado aquele que seria o primeiro episódio da nova temporada. Faz mais ou menos uma semana também, porque foi 2 dias antes dele falecer. E na semana passada, era para sair a semana passada e nem sequer tive coragem de editar o episódio quando recebi a notícia. Ainda assim, depois desta introdução de homenagem ao Eduardo, seguir-se-á por inteiro o último episódio que gravámos juntos, e por isso fiquem por aí, porque acabei por editá-lo, porque eu sei que ele ficaria muito chateado comigo se eu não lançasse o episódio, se não publicasse de todo. Quanto ao futuro do podcast, vou continuar a fazê-lo. E vou continuar a fazê-lo pela exatamente a mesma razão. O Eduardo nunca quereria que eu acabasse com o podcast. E por isso cá continuaremos. Só ainda não sei em que moldes. Se sozinho, se convido pessoas novas todas as semanas ou todos os 15 dias, ou se convido alguém para fazer isto comigo. Não sei. Seja o que for, será uma decisão para tomar até setembro. Eu vou estender as férias do podcast até setembro. E depois em setembro, já com a cabeça limpa, com calma, já depois das férias, tomarei uma decisão de como irei continuar o podcast, sendo que é garantido que o podcast é para continuar. Quanto ao resto, bom, o que vocês viram durante estes 6 anos de podcast foi o Eduardo tal como conhecemos na vida real. Sempre sem filtros, sempre com uma piada provocatória, riso fácil, com uma sabedoria sem igual e um ser humano como poucos. Mas para mim o Eduardo era muito mais do que isso. Era um irmão mais velho que eu ganhei nos tempos da faculdade e que me acompanhou até hoje. E acompanhou-me em tudo. Sempre me ajudou. Foi com ele que comecei a ir à bola, porque sozinho a minha deficiência não me permitia. Abrimos uma empresa juntos, fundámos um movimento político, criámos este podcast e tantos outros projetos que fomos fazendo ao longo dos tempos. E todos vão continuar. Vou sentir a falta das nossas partilhas humorísticas no Telegram, das nossas conversas, das nossas noites perdidas a ver pay-per-views de wrestling enquanto estávamos em chamada um com o outro para discutirmos aquilo que estávamos a ver, de
e das nossas múltiplas discussões de história, política, wrestling, futebol, filmes, séries. Aliás, falávamos do Stargate no final do episódio que vão ver a seguir, já depois de deixarmos de gravar. Enfim, vais-me fazer falta, vais-me fazer falta, mano. Mas pronto, cá continuaremos contigo nos nossos corações e é isto. Obrigado por tudo, mano. Sério, obrigado. A todos os nossos ouvintes, ao longo destes 6 anos, também obrigado. Porque, apesar de fazermos isto por carolice, porque era uma desculpa para estarmos juntos e conversar, apesar de ser em público, sobre o nosso grande amor, também é por vocês e pelas discussões que tínhamos, e por causa dos vários convidados que chegámos a ter e que entrevistámos, também fazíamos isto. Por isso, obrigado a todos os que nos ouviam até hoje e por nos terem acompanhado até aqui. Espero ver-vos novamente aqui em setembro e em Alvalade. Vemo-nos em breve e segue agora o último episódio que eu gravei com o Eduardo. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Dois Leões à Conversa. Olá, Eduardo. Olá, André. Olá a todos. Ora, vamos arrancar a nova temporada, não é? Tanto do futebol Parece como... que nunca parou. Parece que nunca parou, sim. Foi mundial. Mundial ou aquele evento que a FIFA organiza que, na verdade, só serve para eles encherem dinheiro, tem bilhetes com preços flutuantes. Isso, e para a Argentina ganhar. E para a Argentina ganhar. Pronto. Mas pronto, vamos arrancar também a nova temporada do podcast. E por isso, vamos a isto, não é? Certo. Ora, preparados para uma série de disparates sobre pessoas que não percebem nada de futebol? Let's go! Certo. Ora, como estamos apesar de haver Mundial, estamos em plena silly season e estamos em época de janela de transferências e tudo mais, e não só. Portanto, temos aqui muita coisinha que aconteceu entre o final do campeonato e agora, não é? Certo, e por falar em silly season, de facto, esta janela de transferências tem sido aquilo que muitos poderiam chamar uma grande palhaçada, especialmente para o Sporting, que decidiu, está na hora de virar a página e mudar o plantel todo. Eu tinha já visto isto tipo na NBA ou em mega clubes da Europa, não é? Tipo, sim, se pensares no Real Madrid de vez em quando, eles exato, decidem, está na hora, virar a página. Exato. No Milão do Berlusconi também vias isto às vezes, mantinham 3 ou 4 pedras basilares e começavam a arrumar a casa de novo. Sim. Portanto, para aqueles que acham que isto é mau, calma, deixem ver. Certo? Sim, não, até uma coisa, agora vai ser a primeira equipa a sério do Rui Borges. Exatamente. Não é? Mas pronto. Portanto, é normal que nós até possamos ver alguma mudança de filosofia tipo de jogador em algumas posições, digo eu. Sim, acredito que sim. Mas antes disso, não mudámos só a equipa. E lá está. Se nós também criticamos quando temos que criticar, temos que dizer bem quando temos que dizer bem. E a direção teve muito bem com esta nova imagem. Não é nova, mas é um rebranding do nosso escudo antigo que usámos entre 45 e 2001, e do ponto de vista de marketing, do ponto de vista do digital, que era uma falha que nós tínhamos, do ponto de vista da imagem lá fora, parabéns ao Sporting, parabéns à direção,
porque regressámos finalmente ao símbolo que todos nós Pá, olha, gostamos. e não só nisso, na minha opinião, os vídeos da apresentação dos reforços, eu só tenho uma coisa a dizer. Sim. Sem dúvida. Palmas, Toda a comunicação. fantástico. Toda a comunicação tem sido esta temporada, ou neste início de temporada, exímia. Portanto, Foi preciso uma época e meia para alguém dizer que temos que substituir o Ruben Amorim por alguém. é certo. certo. Não, mas lá está, temos que dar os parabéns. Acompanhado disto, continuamos a sentir falta da app, não é? E de um site que acompanhe esta nova imagem. Mas atenção, progressos na direção certa. Sim, sem dúvida. Progressos na direção certa. Portanto, acho que sim. Acho que aqui foi bem gasto o dinheiro e agora esperemos que a coisa continue assim. Posto isto, vamos então ao mercado de transferências, não é? Parece que sim, vamos lá falar sobre o mercado de transferências. Muitas saídas, para já algumas entradas, mas eu acho que o plantel ainda não está fechado. Certo? Não, de todo ainda não está fechado de certeza. Mas então, se calhar começamos pelas saídas? Começamos pelas saídas. Então, Yulman, que ainda já estava mais do que confirmado, Essugo, Trincão, foi confirmado hoje, estamos a gravar no dia 19, dia 18, mas à meia-noite. Portanto, Trincão e o Pote, que está muito perto também de um clube qualquer do Médio Oriente. Portanto, para já de saídas é isto, se não me engano. Acho que não vai faltar ninguém. Eu sou sincero. Vou começar o Kenda e o Dessugo, estava mais que... Qual foi o total do Kenda e do Dessugo? Foi... Ora, portanto, o Kenda foi 50.8 fixos mais 1.4 em objetivos e o Essugo foram outros 22. 70 milhões à vontadinha nisto. Sim, Um bocadinho mais. 73.4. É assim. Vamos olhar aos dois jogadores que estamos a falar, certo? Certo. É bom. É bom. Sim, é excelente. Não é por aí. praticamente 74 milhões por estes dois jogadores não é nada mal. Não vem mal ao mundo, certo? Exato. Então vamos lá. Então temos 74. Agora vamos falar do Yulman. São mais 40. 40 mais 5 por objetivos, portanto 45. Mas o fixo é 40. Portanto, já estamos a falar... Pronto, então também tens de tirar 1.4 desses 74, mas pronto, sim. Tudo bem. Então menos 1.4. Eu faço da vontade, sabes? Por mim, já estamos a falar de 112 milhões e 600 mil euros. Certo, mais os... Espera, mas o Yulman, muita gente está... Yulman foi barato. Eu acho que foi um bom negócio. Estamos a falar de um jogador que é 27 anos. Sim. Não, foi um excelente negócio. Teve rendimento desportivo, deu-nos títulos. Entre aspas, usámos o jogador até o tutano. Certo. E agora sai pelo dobro do que veio. Yeah. Eu tenho que ser sincero e dizer que está bom. Está bom. Obrigado, Morten Yulman, para sempre a minha admiração.
Sim, até porque, até pelo senhor que é e da forma como tratou todo o processo e com que classe. A classe e que desmonta todo o processo anterior que foi do Gyökeres com o agente dele. A prova que se calhar quem estava a dizer a verdade nesse processo era Frederico Varandas. Exato. E vem, como nós aqui também conseguimos dizer bem do partido de Sporting, lá está. Não, é assim, quando as coisas são bem feitas, a gente diz bem. Quando nós consideramos que as coisas são mal feitas, a gente diz mal. Aliás, eventualmente a gente ainda pode, depois disto tudo, ainda falar sobre a Assembleia Geral que foi marcada agora recentemente. Lá está. Isto não é ser contra por ser contra. É pá, quando está mal feito, um gajo diz que está mal feito. Quando as coisas são bem feitas, um gajo diz que está bem feito. Não há cá. Mas o que nós queremos todos é o bem do Sporting. Exatamente. Em relação ao bem do Sporting, acho que é uma venda bem conseguida. E infelizmente estamos a vender provavelmente o melhor capitão, epá, não sei se lhe posso chamar da era moderna, que tivemos no Sporting. Sim, concordo. Há muito tempo que o Sporting não tinha, o Coates, grande capitão, mas o Yulman, da forma que chega, foi um bocado a Romano, Benevides e Vici, não é? Chegar a ver e vencer, impôs, aumentou claramente, ele ajudou a aumentar a qualidade da equipa e a competitividade da equipa. Só temos a agradecer e agora vai-se embora e deixam os trocos porreiros na tesouraria. Obrigado, Yulman. Sim. Obrigado, Yulman, por tudo e até pela forma como sai. E mesmo pelo vídeo, o segundo vídeo que ele gravou aos adeptos, não sei o quê. Sim, extraordinário. Com isto, para terminar, Gyökeres és um bandalho. É exato. É o que é. Muito agradecido a tudo o que o Vítor Gyökeres fez no Sporting. Foi o jogador diferenciador quando cá esteve. Mas depois, como pessoa, e o Human veio provar que é que estava certo. Continuando, agora sai Francisco Trincão. Isso, e era isso, eu estava aqui a confirmar os valores. Ora, o Francisco Trincão sai por 39.3 fixos, mais 4.4 variáveis. Portanto, estamos a falar, já ascendemos aos 151 milhões de euros e 900, portanto 152 milhões de euros. Sim. Sendo que, estava agora aqui a ver, o Gonçalo Inácio está na lista de reforços de possíveis reforços do Milan ao Ruben Amorim. Portanto, pode haver ainda a hipótese de ser Inácio. Eu diria que há uma grande probabilidade de fecharmos as contas nos 200 milhões. Sim. Imagina, se forem 30 pelo Inácio e 30 pelo Pote, passas os 210 milhões. Sim. É o que é. Não, é um excelente mercado. É um excelente mercado do ponto de vista vendedor. Depois vamos ver o que é que isto se reflete a nível da competitividade da equipa. Temos que ser realistas e aquele 7º lugar da Liga dos Campeões do ano passado tinha que se pagar de alguma forma. Foi assim que se pagou. Certo. Estamos a fazer uma espécie de detox dos ordenados altos também, não é? Sim. Pronto. Não sei se foi a Gwyneth Paltrow que deu esta ideia. Ela gosta muito daqueles cleansinesses. Mas estamos a limpar a folha salarial de uma forma brutal. E não só, eu estava aqui a ver outras saídas, não contando com o Kenda. Não contando com o Kenda e com o Essugo. Mas tu tens o Alisson, que recebeste o dinheiro este ano, portanto 16.5.
Sim. O Afonso Moreira, que saiu por 6.5. O Diogo Travassos por 5.5. O Rodrigo Ribeiro por 5. O Fernandes por 3,5. E o Nazinho por meio milhão. O que quer dizer que o Sporting neste momento, sem os 74 do Chelsea, faturou 117.5, mais os 74, 7, 8, já estamos perto dos 190 milhões. É muito dinheiro, muito dinheiro. Yeah. A juntar aos 80 que já recebeste da Liga dos Campeões. Mais o que vais receber da entrada do fase de grupos deste ano, que é para aí mais 20. Certo. É muito, muito dinheiro. É. E eu não sei se isto, se é para continuar assim. Não é possível vendermos 200 milhões todos os anos, obviamente. Certo. Mas 3 em 3, 4 em 4 anos fizermos uma receita destas, sendo que temos que ter noção que temos todos os anos que vender, e nos continuarmos a apurar para a Liga dos Campeões, é extraordinário. Sim. Sim. É muito bom. Agora, é preciso, de facto, continuar a apurar para a Liga dos Campeões. É imperativo, ok? Certo. Por mim, claro que se tu me perguntares, eu quero ser campeão. A melhor maneira de apurares para a Liga dos Campeões é sempre ser campeão. Mas manter uma política destas é muito complexo. Aliás, nós já vimos exemplos em Portugal do passado, clubes a fazerem isto e depois a passarem grandes travessias do deserto. Certo. Sem dúvida. E acho que este é o ano em que vamos ver se Rui Borges tem mãozinhas para tocar este piano ou não. Porque isto é... Ele pela primeira vez tem uma equipa dele. E não só, e tens toda esta situação dele perder tantos jogadores e reconstruir uma equipa nova, não é? O meio campo vai ser absolutamente novo. Sim. E este, acho que é agora que vais ver se Rui Borges é o grande treinador que nós esperamos que seja ou não. Eu quero muito que ele seja. Eu quero muito. Certo. As indicações para já são boas, mas... certo. Pelo menos pelo que se viu no Sporting Celtic. Por isso, vamos ver. Entretanto, vamos então às entradas, não é? Às entradas. Portanto, tivemos o Rodrigo Zalazar, 30 milhões, o Issa Doumbia, 20.5, Sérgio Altimira, 18, Silas Anderson, 7,25, Pedro Lima, o empréstimo sem opção de compra do Jess Derry, o Rodrigo Salazar foi quanto? 30? 30, foi o mais caro. É 30 menos os 10 do outro miúdo, não é? Nós mandámos para lá. Sim. Tecnicamente o miúdo pagou 10, mas é pá, mesmo assim. O Salvador quis ficar bem da fotografia e dizer que vendeu por 30. Portanto, foram 20 mais 7,5 do Silas Anderson. 7,25. 30 mais 7,25 mais 4 do miúdo do Aves, não é? O Pedro Lima, que eu por acaso não sei qual é o valor, mas acho que sim, acho que é 4.
e mais. Podemos arredondar. E do Altimira mais 18? Sim, e mais 20.5 do Issa Doumbia. Portanto, estamos a falar à volta de 80 milhões de euros. Uhum. Ok? Portanto, continuamos no verde por mais de 100 milhões. Sim. Bom. Mas eu acho que vamos comprar mais gente, conforme agora as saídas aconteçam. Vamos lá ver uma coisa, e temos não só por causa das saídas, porque voltamos ao tema do passado, que é, nós não pode acontecer o mesmo este ano que aconteceu nas últimas 2 épocas, com metade da equipa lesionada e para lesionar putos da B e não sei o quê. O plantel tem que ser, temos que ter banco. Certo. No mínimo dos mínimos, para cada posição tem que haver 2 jogadores. Mínimo. Mas eu acho que tu vês isso muito no meio campo, não é? São 3 contratações ali para o meio campo. Sim. O Doumbia, o Altimira e o Silas Anderson. Sim. Eu sou sincero, eu estou. Não quero estar já aqui a bandeirar arco, mas o que eu vi. Eu já tinha visto isso a Doumbia em Itália. E gostava muito dele. Mas fiquei muito surpreendido com o Silas Anderson. E o Sérgio Altimira também não me pareceu nada mal. Mas o Silas Anderson talvez a maior surpresa. Eu preparei aqui uns vídeos dos 4, também do Jess Carey. Uhum. Vou começar aqui com o Issa Doumbia. Eu acho que pode ser um jogador interessantíssimo. Sim. É um meio-campista mais box-to-box. Depois também consegue jogar a 10. Se preciso, também joga a 6. Estás a ver aqui alguns lances dele. Depois, estranhamente, também é bom finalizar dentro da área. Ou pelo menos tem remate fácil, sim. Certo, parece mesmo ser um jogador muito completo. Sim. Do meio campo para a frente. E mesmo a recuperar bolas não é nada mau. Uhum. Repara como ele aqui dentro da área recebe fácil e finaliza fácil. Tira o jogador da frente, remata. E depois estamos a falar do jogador com 1,87m, fisicamente muito forte também. Yeah. Isso é outra característica que a gente está a ver nestas novas contratações, que é cargas altos e fisicamente mais imponente. Também não é um jogador nada lento, curiosamente. Sim. Apesar do tamanho dele, faz neste aspecto, com as devidas proporções, faz lembrar quando a gente se surpreendeu com o Salvador Blopa, que também é muito alto. E é um jogador rápido. Yeah. Blopa que este ano já deve passar a ser regular na equipa principal. Já não estou a ver. Já lá vamos, eu acho que não é só ele. Sim, não vai ser só ele, mas sim. Mas repara a capacidade dele, bom controle de bola, tecnicamente não é um jogador limitado, sabe levar a bola, passa bem, muito interessante este Issa Doumbia. Pois lá está, fisicamente sim, muito forte mesmo. Yeah. Eu claramente admirador deste jogador já há uns tempos. Sim. Agora, queria passar aqui para a grande surpresa que eu tive, foi o Silas Anderson, que é um jogador foi relativamente barato. Sim. Me surpreendeu bastante. Okay. É mais um jogador meio campo, ok? Um médio com um perfil mais defensivo que o Issa Doumbia, mas muito tranquilo no transporte de bola e a deixar a bola nos jogadores mais com esse perfil. Parece ser muito forte na marcação. Para ele ali pressionado,
sabe descobrir bem em quem meter a bola. Mais uma vez, saltam-lhe na pressão, ele volta um bocadinho para trás, chafa-se do primeiro homem. Sim. Mais uma vez também forte fisicamente, aguenta a carga. Este tem só 1,90m. Só. Yeah. Só. Portanto, mais uma vez um jogador muito interessante, mas obviamente não tanto transporte de bola como isso do Mundial. Mais um jogador de recuperação de bola, como vimos aqui neste lance, e depois deixar a bola com qualidade para Sim. quem tem mais finalizar. essa missão dentro. Sim, Yeah. quem tem mais essa missão dentro de campo, vá. Mas muito, muito interessante, passo longo. É claro que estes vídeos fazem toda a gente parecer o Messi, mas Óbvio, sim. dá para ver aqui pormenores. Se juntarmos aos pormenores que vimos contra o Celtic, Sim. parece uma contratação muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Sim. Okay? Sim. Aliás, o Sporting nos últimos anos já desabituou a ir buscar jogadores mais baratos e a sítios que um gajo pensa que é que a gente vai buscar e depois Ou gajos que já acabaram a sua carreira do futebol, tipo o José e o Refrene. Sim, não, isso era o passado. Mas é um passado muito negro, atenção. E depois temos daqueles que fomos buscar, talvez o mais consagrado, que será o Sérgio Altimira. Sim. Okay. O Sérgio Altimira também é um jogador baixinho, 1,88m. Também é um jogador muito no perfil do Silas Anderson. Recuperação de bola e largar a bola ao transportador de jogo, ok? Sim. Que vem das escolas do Barcelona. Vem de La Masia. O grande ídolo dele é o Busquets. Certo. Portanto, não quer dizer absolutamente nada, obviamente, não é? Eu aposto que há muitos maus jogadores que admiram muito o Messi, Cristiano Ronaldo. Mas pronto. Mas é um jogador um bocadinho nesse perfil, talvez, não é? Que é o jogador recuperador de bolas, mas que tecnicamente não é nada mau. Certo. Sim. Eu tenho algum cuidado para dizer que ele é tecnicamente muito bom, porque para mim tecnicamente muito bom não. Os Ronaldinhos gaúchos, os Rivaldo, os filhos. Portanto, tenho alguma atenção a isso. Certo. Mas obviamente este rapaz é tecnicamente forte, ok? Sim, para dizer o mínimo. E ainda é jovem, tem espaço de progressão ainda. Sim, tem 24 anos. Sim. A gente nem disse a idade do Silas e do Doumbia, mas o Silas está com 22 anos e o Doumbia está com 22 também, quer dizer, todos jogadores jovens. Este aqui será, imagino eu, o mais pronto. Sim. Pela idade e pela competitividade de onde jogou, não é? Ele já jogava na Primeira Liga Espanhola, na La Liga. Portanto, este será o substituto do Yulman, penso eu. Se bem que é o substituto direto. Se bem que contra o Celtic, o Silas Anderson esteve realmente muito bem. É um jogo de princípio da época, tudo bem, mas parece-me que a nível do médio mais defensivo, não é? Uhum. O Sporting se calhar não tem tanto um 6 neste esquema do Ribos. Sim. Tem um médio com características mais defensivas e outro, para além das características mais defensivas, mais ofensivas também. Será isso? Sim. Está muito bem servido. Muito, muito bem servido. Sem dúvida. E depois, finalmente, o Jess Derry, que é um extremo. Sim. Que joga preferencialmente pela esquerda. Ok? É internacional, jovem inglês, tem 19 anos, portanto, muito jovem. Penso que não será um jogador para entrar caras no 11, mas
será uma espécie de um espalha-brasas que vamos ter na nossa equipa. Sim. Que tem uma finalização muito forte. Portanto, é de esperar que ele traga golos do lado esquerdo, e eu vejo mais como um substituto direto do Alisson. Sim, percebo isso, sim. O gajo para vir do banco e safar um jogo, o gajo para... Sim. Pelo menos para tentar agitar. Okay? Yeah. Ele teve um pormenor técnico muito interessante contra o Celtic, mas estava fora de jogo. Mas vê-se que é um jogador tecnicamente habilidoso, muito forte num contra um. Aliás, uma das coisas contra o Celtic que até achei que ele fez um bocadinho demais, procurou muito um contra um, okay? Sim. Mas realmente vê-se que ele o faz porque pode, não é? Não é nenhum paia da vida, vá. Certo. E eu acho que pode ajudar muito. Claro. Acho que sim. Se bem que, neste momento, se tu pensares num Sporting enquanto plantel, se calhar ainda vais ter que fazer ali alguns ajustes, eventualmente, para deixar isso com os tais 2 jogadores por posição, não é? Sim, nós ainda falta aqui muita coisa. Vamos ver como é que vão ser os próximos. Se a gente for por posições, eu acho que no guarda-redes nós estamos bem. Bem, apesar do rumor, sim, e o Virgínia também é bom. Apesar do rumor o Sporting pode querer ir buscar o guarda-redes do Braga, mas eu acho que não vale. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que isso seria um tiro no pé. Epá, só se tem alguém vendido ou interessados. Pode ser, mas mesmo o Rui Silva não estou a ver, só se é o Virgínia. Mas vais fazer o quê? Se eles tiverem os 3, vais convocar o Virgínia ou o outro alternadamente? Faz um pouco de sentido, não sei. Sim, faz muito pouco sentido. E por outro lado seriam mais 18 milhões que íamos dar ao Salvador. Quer dizer, agora nem é bem a ele, não é? Ele é uma espécie do CEO. É o gajo do Qatar. É o gajo do Qatar. Yeah. Mas acho que não faz sentido. Na minha cabeça ainda não faz sentido. Se calhar para o ano e buscar um guarda-redes com o envelhecimento do Rui Silva. Talvez. Eventualmente. Sim. Para já, acho que estamos bem cobertos como guarda-redes. Laterais direitos será o Fresneda e o Vaianidis. O Fresneda do ano passado deu muita garantia, na minha opinião. Certo. O Vaianidis tremeu um bocadinho, mas também. A defender, mas eu acho que os jogadores gregos têm a defender, se adaptar sim, também. Depois a atacar o Vaianidis era bom. Centrais. Sim. Para já, o que nós temos, se pensarmos em Zeno de Basti, Eduardo Quaresma, o Gonçalo Inácio e o Diomande, sim, acho que estamos muito bem. Temos 4 bons centrais. Apesar de haver o rumor da saída do Inácio e é rumor. E do Diomande também? É rumor. Eu também acho que a direção não pode embandeirar e vender tipo 10, 11 jogadores. Não é? Claro, obviamente. Tem que se ter calma. Mas vamos ver. Tem que se ter calma. Depois, lateral esquerdo, o Maxi Araújo está de pedra e cal. Esse está garantido, sim. Depois, as outras opções serão o Ricardo Mangas e Nuno Santos. Eu acho que o Nuno Santos dá mais garantias, mas acho que o Mangas foi muito esforçado contra o Celtic. Sim. Acho que já teve para sair para o futebol grego, se não me engano, e depois não aconteceu. Mas ficar, não pode dar jeito. É uma ajuda. Sim. Uma ajuda. Pode, se for preciso, ele está lá e especialmente em jogos de menos exigência, acho que não compromete. Certo. No meio campo temos então os 3 reforços
mais o João Simões. Certo. Eu acho que vai ser por aqui, sinceramente, porque eu acho que o Dani Bragança vai subir no terreno. Certo. Na direita do ataque, acho que estamos muito bem. Jenny Catano e Luís Guilherme, não podes pedir melhor que isto. Certo. Acho que é muito bom. Mais no centro, para mim, será o Dani Bragança. Depois vamos ver a situação do Pote, se tem que vir outro jogador. Miúdos, vamos ver. Na esquerda, Jesse Derry e provavelmente o Rodrigo Salazar. Certo. Porque depois vai mudar, vai divergir no sentido que o Salazar jogará mais por dentro, o Jesse Derry mais encostado à linha. Portanto, vai haver essas nuances que o jogo, o treinador até possivelmente gosta de ter essa diversidade para poder apostar. Certo. Pontas de lança, é aí que eu acho que a coisa está mais complicada, não é? O Ioannidis está novamente lesionado. Novamente não, ainda está lesionado. Eu acho que neste caso é novamente, mas sim. E temos o Luís Soares. É certo. Se calhar também aí há que investir ou se aposta no Rafael Del. Que eu acho que vai ser esse o caminho, para ser sincero. Ou é preciso um reforço. Eventualmente será preciso um reforço para aquela posição, entre aspas, do 10, porque só o Dani Bragança pode não chegar. Eu sei que o Rodrigo Salazar lá pode jogar também, o Pote pode lá jogar, mas não sabemos se o Pote fica. Exato. Portanto, acho que neste momento o lado esquerdo ou o número 10 serão ali as prioridades para reforçar em termos de plantel e ponta de lança. Depois temos os jovens. Temos o Salvador Blopa, que joga à direita e à esquerda. Temos o Gabriel Silva. Certo. Eu acho que fez um jogo muitíssimo bom contra o Celtic e parece muito bom jogador miúdo. Temos o Flávio, que também fez um jogaço e esse pode jogar ali na posição 10 facilmente. Uhum. E fez um jogaço. Vamos lá ver se ele não vai ser aposta. Vamos lá ver se estas saídas do Trincão e do Pote não podem ter a ver com essa aposta já. Sim. Sim. Mais uma vez, continuas a precisar de 2 jogadores para cada posição e portanto só as subidas não chegam, mas sim. Eu acho que ele fisicamente se calhar precisa de um bocadinho mais de estofo, mas lá está, sou eu que acho que os jogadores têm que ser sempre armários. Peço desculpa. Mas isso nada que ao longo da época de ginásio não se resolve. Sim, mas durante esse tempo não podes contar tanto com o jogador, não é? Claro. E acho que é um bocadinho à volta disto que o plantel vai rolar. Como não estou a ver nenhuma tábua, não sei se me esqueci de alguém, se esqueci as minhas desculpas. Não, acho mas que não. Eu acho que é um bocadinho à volta disto. Sim. Um bocado por aí. E acho que não ficamos mal, sinceramente. De todo. Eu acho que temos equipa para atacar o campeonato novamente e se calhar até voltar a fazer uma gracinha na Liga dos Campeões. Nas Champions. Exatamente, nas Champions. Portanto, vamos ver. Sendo que, então, como a gente já falou um bocadinho também, estamos agora em pré-época, já foi o jogo do Celtic, não é? Segunda-feira é o próximo jogo. Exato, com o Strasbourg. O Rui Borges levou 31 jogadores para este estágio, no Algarve. Já está a contar com lesões. Já está a contar com lesões. Isso é certinho. E agora na pré-época é normal que elas apareçam. Também vamos ser sinceros. Exato, sendo que, portanto, antes do jogo do Celtic também jogámos contra o Torriense e ganhámos 2-0, a porta fechada. Finalmente. Exato.
E sim, pronto, em termos de lesões continuamos, temos o Photosianitis, como a gente já disse, que falhou estes 2 jogos com uma mialgia de esforço. Por isso é que eu disse, é uma nova lesão, já não tem a ver com a lesão que ele tinha. Qualquer dia começam-lhe a chamar o Sanchez da Grécia. Exato. E Presned e o Nuno Santos, que também foram poupados por precaução. Sim, devem ter muito esforço físico em cima das tareias de pré-época e tal. Exato. Devem ter acusado mais desgaste. Portanto, Presned é que eu digo sinceramente, acho que mais 1 ou 2 épocas no Sporting, e se ele continuar a jogar como jogou a época passada, eu acho que vais ter adeus ao Presned. Isso muito provavelmente. Porque o Fresneda tem uma coisa, tem corpo de central, não daqueles centrais muito altos, mas corpo de central a nível de largura de ombros e tal, e consegue jogar a lateral direito muito bem. Portanto, eu acho que clubes como o Arsenal vão olhar muito para ele, muito mesmo. O Arsenal, todas aquelas equipas que joguem quer um lateral, não, um defesa direito e não um lateral direito. Não é? Certo. Sendo que, então, como a gente tinha dito, portanto, temos agora o Strasbourg, já esta segunda-feira. Depois temos o Troféu 5 Violinos no dia 25 com o Mónaco. E terminamos esta pré-época com o Nottingham Forest no dia 31 de julho. Portanto, acho que, não sei se à partida são jogos suficientes para a pré-época. Eu acho que sim, e acho que vai dar para avaliar quer queiramos, quer não, o Forest é uma equipa de Premier League, certo? Certo. Portanto, vai dar para testar o físico daquela malta, como é que estamos fisicamente. Sim. Se bem que agora tem um treinador diferente, mas eu acho que vai dar para testar isso. Contra o Mónaco é futebol francês, portanto será uma equipa mais técnica, mais à semelhança das equipas da Primeira Liga. E o Strasbourg é o clube B do Chelsea, portanto. Certo. Mas pronto. É onde vão estar os gajos todos. E se calhar com mais 1 ano ou 2 vão dar o salto para o Chelsea. Acho que é interessante. Portanto, sendo que depois o campeonato começa no fim de semana de 8 e 9 de agosto, portanto já está quase já aí, e nós estaríamos na Amadora, com o Estrela da Amadora. Vamos à Reboleira no primeiro jornada. Eles não tinham entrado com uma recuperação séria? O que é que estão a fazer da primeira? Sim, e foram comprados novamente, agora por alemães, como sabes. Não, isto é para ir dar aonde? A outro Boa Vista? Eventualmente. Eu acho isto incrível. Enfim. Como se já não houvessem problemas suficientes no futebol português. Pois. O Everá não era o antigo dono do Estrela da Amadora? Era. Parece que o dinheiro que ele fez em reality shows não era suficiente. Não, tanto que, pronto, lá está, agora foi vendido aos alemães. Bem, pelo menos os alemães são conhecidos por contas certas. Vamos ver se realmente... E atenção, o Estrela tem vendido muito jogador para lá para fora, por bom valor. É até um bocadinho inexplicável como é que chegou a essa situação. Alguém devia... Não sei se o Estado não devia ter um papel de auditar contas em clubes que passam por essas situações, ou a própria Liga ter um organismo de auditoria para saber como é que estão as contas dos clubes durante o ano. Sim. Aliás, como o Casa Pia, que agora também foi vendido.
os clubes eventualmente terem um budget cap relativo às suas vendas e aos resultados financeiros que têm com direitos televisivos, patrocinadores, bilheteira, e terem um budget cap referente a isso. Epá, alguma coisa tem que ser feita para melhorar esta situação. Sem dúvida. Pronto, estava aqui a olhar para o calendário para ver mais ou menos como é que é a nossa vida esta época. E, portanto, começamos na Amadora, com o Estrela da Amadora. A seguir recebemos o Guimarães em casa. Depois recebemos o Alverca em casa. Depois vamos a Rio Ave. A seguir recebemos o Nacional. Depois recebemos o Famalicão. Depois vamos a Famalicão. Recebemos o Aroca. Recebemos o Aroca. Vamos a Braga. Recebemos o Atlético de Viseu. Depois há pausa para a Taça da Liga. E depois vamos a Casa Pia. Recebemos o Moreirense. E o primeiro jogo grande é com o Porto no Dragão. No dia 29/11. Bom. Depois, a seguir ao Porto, recebemos o Marítimo. Vamos ao Gil Vicente. Recebemos o Estoril. E vamos à Luz no dia 27 do 12. 27 de dezembro. Portanto, o segundo jogo grande é na Luz. Dia 27. É uma espécie de Boxing Day. É. Mas isto quer dizer uma coisa. Quer dizer que vamos fazer os dois jogos grandes em casa na segunda volta. Primeira volta é tudo fora. Desde que a gente não chega ao fim da primeira volta, o campeonato comprometido, parece-me perfeito. Certo. Pronto. Depois do Benfica, recebemos o Santa Clara. E está feita a primeira volta. Não me parece um calendário mau de todo. Pá, a mim, não, pá, o calendário diz pouco, sabes? E, para mim, temos que ganhar a todos. E acabou a conversa. Sem dúvida, mas muitas vezes o sorteio do calendário também ajuda a que isso aconteça ou não. Eu sei, mas eu sou muito a favor da aritmética nestas coisas. Temos que ganhar a todos. Certo. Pronto. Então, e próximo tema? Próximo tema agora é a parte em que a gente bate nas pessoas. Então bora. Pronto. Então é a minha parte favorita, já percebi. Porquê? A gente tinha aqui outros temas, mas que já não interessam, porque entretanto já passaram. Mas há aqui 3 temas que pronto, vamos ter que coisa, não é? O primeiro tem a ver com a Assembleia Geral agora, não é? Certo. Porque supostamente é porque a direção quer comprar o complexo desportivo do estádio, não é? Tudo muito giro. A minha questão é como é que chegaram àquele valor. Então, mas se calhar qual é o valor? Era como é que era? 6, como é que é? 8,5 milhões? Acho que sim. Pá, pois como é que se chega a esse valor, não é? E não só, epá, eu propunha aqui uma coisa. Não sei se... Estava aqui a procurar. 8,7 milhões. Pronto. Quanto é que a gente o vendeu? Epá, eu já não lembro por quanto é que a gente o vendeu na altura, mas... Mas não foi 8,7 milhões, foi não? Ah, não, isso não, de certeza. Aliás, vamos lá ver uma coisa. Isto foi tudo maus negócios feitos na altura do Soares Franco. Era aí que eu queria chegar. Não é? Portanto, eu não me lembro, sinceramente não me lembro, por quanto é que a gente vendeu na altura. Foi em 2006. Foi em 2006. Ah, mas olha que eu acho que vendemos o Elf Club por mais de 10 milhões. Foi 13 milhões. O Alvaláxia vendemos por acho 19. O edifício do Visconde de Alvalade para aí 15.
e a clínica da CUF 3 milhões e meio. Sim, sendo que entretanto recomprámos o Alvaláxia por 17. Ficaste a ganhar 2 milhões each. Pronto, e agora queremos... Se bem que eu pergunto, será que já tinham sido pagos os 19 milhões? Ninguém sabe, porque, para dizer a verdade, se pensares bem, na altura o Soares Franco vendeu tudo e o lucro que o Sporting teve foi 200 e poucos mil euros. Certo. Não é? Portanto, faço a mínima ideia. Na altura eu lembro-me que o Sporting supostamente embolsou mais de 50 milhões de euros com estas vendas. Sim, mas a boa parte foi do outro prédio que está lá ao lado, do escritório. É o edifício Visconde de Alvalade, não é? Certo. A boa parte desse valor que a gente recebeu foi desse prédio. E o objetivo era reduzir o elevado passivo do clube. Sim. E agora estamos a tentar voltar a comprar a fração da Wellness Place, pronto, por 8,7 milhões. Certo. Pá, é assim, eu sinceramente tenho dificuldade em perceber, porque isto assim até parece que foi um empréstimo, não é? Emprestaram-nos, no caso do Health Club, emprestaram-nos 13,2, agora a gente devolve 8,7. Okay? Foi bom para nós, mas acho que o Sporting não devia precisar destas coisas. E acho que devia haver uma auditoria muito séria à presidência do Filipe Soares Franco. Porque sim, acho que isto, quer dizer, compraram-nos as coisas pelo valor para agora venderem mais barato. Volta. Sei, pá, acho isto esquisito. Tudo bem, pá, podem dizer, o estádio desvalorizou. Está bem, mas se há o interesse da nossa parte em comprar, o que é que nos vão vender mais barato? É estranho. Certo. Eu acho que isto devia ser investigado. Mas... Porque, não sei, acho esquisito, pá, eu não gosto destas coisas no Sport. Certo. Somos dois. Estas negociatas que, lá está, não é que o Sporting não precise de património, que o Sporting precisa de património. E quem teve errado inicialmente até foi o Soares Franco a vender o património todo, mas... Pá, e depois há aquela história que a empresa de imobiliário chamada F. Soares Franco S.A. teve vários anos a sede no tal edifício de Visconde de Alvalade. Certo. Também não ajuda muito à conversa, não? Por isso sim. Sendo que também houve escritórios de uma empresa sénior em Giva e Verifone Portugal. Também tiveram lá escritórios e tudo. Também certo. Parece que tem alguma ligação. Não, isto é tudo alegadamente. Quer dizer, F. Soares Franco S.A. acho que é difícil fugir a pensar que não tiveram uma ligação, sim. Pai, é assim, quer queiramos, quer não, isto não é bonito. Certo. Mas pronto. Por isso, a única coisa que eu gostava de saber... Sendo que ainda houve outra coisa, que era o que eu estava aqui a tentar perceber, é que depois da venda do edifício, o Sporting continuou como o inquilino de parte do edifício. Ou seja, se calhar... não sei. Certo. Todo o negócio é estranho.
A única coisa, por isso é que eu pergunto. Primeiro é como é que chegaram a este valor, 8.7, que é um valor demasiado específico. Ok? E depois é perceber a negociata. Não, e aliás, eu até estava a ver aqui uma declaração de uma pessoa do grupo SIL, que foi quem comprou o edifício, que reconheceu anos depois que o Visconde de Alvalade foi um bom negócio, tendo mesmo afirmado que nesse ativo ganharam dinheiro, ao contrário do Alvalade que sempre perderam. O Alvaláxia foi deixado ao abandono praticamente. Portanto, tu perder dinheiro no Alvaláxia é porque são parvos. Enfim. Pois, mas lá está. Era uma coisa que merecia uns pares de olhos olharem para aquilo, para perceberem exatamente o que é que se passou, o que é que o Sporting vê de uma coisa e depois continua lá como inquilino a sangrar dinheiro. Yeah. Enfim. É estranho. Yeah. Eu vou dizer que no mínimo é estranho. Por outro lado, temos também o braço de ferro com as claques, mais uma vez. Mas esse alguma vez acabou? Não, mas supostamente o Varandas tentou agora novamente fechar um acordo com as claques. Não sei se para juntar todas outra vez ou whatever, também não sei bem qual era o protocolo proposto, mas tanto os diretivos Ultra 21 como a Juveléu não aceitaram, ou por outra, os Ultra emitiram um comunicado a recusar a assinatura do protocolo, justificando que não procura privilégios ou benefícios financeiros e que se propôs a pagar os seus próprios passos. E a Juveléu, que se tem mostrado muito reticente a aceitar as condições do protocolo exigidas pelo clube. Eu não sei, também já agora deixa ver se está aqui na notícia, eu não sei quais são as condições que o Sporting propôs. Mas... eu sou sincero, eu acho tudo isto relativamente estranho também. Acho que se por um lado está aqui. Se acho que as claques são uma parte importantíssima do espetáculo do futebol, também acho que depois há coisas que não podem acontecer Verdade. por causa das claques. Tenho saudades da curva sul toda com claque. Uhum. Mas também temos que reconhecer que este novo formato do futebol, não de sócios mas de clientes, muda muita coisa. Certo. Estou a tentar fazer aqui uma análise mais racional, não tomando partido de nenhum lado, que acho que das duas partes devia haver alguma excedência. Certo, sem dúvida. Talvez mais da direção até. Sim, até porque estava aqui a ver estava aqui a ver o tal ponto de discórdia. Portanto, segundo o que está aqui na notícia, o Conselho Diretivo do Sporting procura criar condições para reativar a Curva Sul. Tudo bem. Com a presença de todos os grupos organizados de adeptos. Tendo discutido este protocolo com as várias organizações. Em contrapartida, as claques teriam de libertar as casinhas, pois esses espaços serão necessários para as obras de requalificação que estão a ser realizadas no Estádio de Alvalade e no Alvaláxia. Entre outras medidas, a Cúpula Leonina propôs que os adeptos das claques tivessem direito a um desconto de 30% na compra do ingresso anual, o qual dará também acesso gratuito a todos os jogos realizados no pavilhão João Rocha. Epá. Eu sou sincero, não percebo bem o que é que querem daqueles voos de escada onde eles têm as casinhas. Yeah. Dá a sensação que só os querem tirar de lá, não é? Eu acho que é mais por isso que
que as claques não querem assinar o protocolo. Mas depois a direção não tem os protocolos assinados, também não pode deixar que as situações que nós até já vimos acontecer no estádio da claque decide que vai para uma zona, depois não estão todos juntos, correm que as pessoas estão sentadas naqueles lugares. Yeah. Nem a claque devia fazer isso, nem a direção devia permitir que isso fosse feito. Certo. Portanto, percebes? Sinto muito dividido nesses pontos. Acho que toda a gente já errou. Continuam-se a fazer erros. Isso tem que ser resolvido. Não me parece. Chateia-me ficar com a sensação que estamos a incorrer para uma situação em que vão estar os dois muito errados. Não? Percebes? Certo. Não sei. É desculpa. E atenção, e eu continuo a dizer, sinto falta daquela curva sul. Claro, sem dúvida. Nem consigo perceber como é que foi permitido ir uma claque para a curva norte, foi outra para cima, está outra na curva sul, está não sei o quê. Depois vende-se bilhetes e gameboxes para aquelas zonas onde estava a claque, foi a desgraça que foi. Yeah. Cargas policiais, também sem razão aparente, ou pelo menos não consegui ver razão, nunca percebi bem. E a polícia depois, o engraçado, e nós assistimos a isto, sim, que é o que me faz mais confusão, que é, começa a haver um tumulto qualquer na zona da claque, a polícia vai-se embora. Está tudo calmo, eles aparecem lá. Então o que é que se passa? Pois, não sei. É tudo bué da estranho. Mas pronto, e depois lá está, não sei bem para que é a desculpa das obras de requalificação do estádio precisarem das casinhas. É muito estranho, não é? Aquelas casas não podem sair dali, não é? Vamos ser sinceros. Certo. Podem fazer o que quiserem, mas as casas não podem sair dali, música. Exato. Portanto, não sei. Não sei o que mas querem. Gostava muito que aprendêssemos um bocadinho com os exemplos dos japoneses e de chegar àquelas escadas e não ter garrafas de cerveja por todo lado, copos. Também acho que ajudava a haver uns caixotes de lixo maiores e mais abundantes em termos de quantidade ali à volta. Atenção. Mas também é preciso um bocadinho mais de civismo a tratar o património do clube. Aquilo é património do clube. Claro que sim. Mas pronto. E por fim, foi uma mini telenovela durante este período do Mundial que passou-se um bocado entre os pingos da chuva. Mas, supostamente, houve um ambiente de grande tensão e divergências entre o nosso treinador, o Rui Borges, e o Flávio Costa, que é o responsável do departamento de scouting. Eu vou pôr aqui um segmento de áudio para ilustrar isso. Isso cheira a alerta CM, pá. Quase. É assim, a minha opinião é a seguinte: o departamento de scout pode escolher quem ele quiser, mas não pode contratar ninguém. Tem que vir com o aval do treinador. Se não vem com o aval do treinador, para mim o treinador não tem que pôr a jogar. Certo. O treinador não pode assumir a responsabilidade de um jogador que ele não escolheu, que ele não deu o aval. Não, ainda para mais os jogadores que supostamente são mencionados. São quem? Diz lá. Portanto, segundo um sim e outro não. Segundo a informação avançada, o Flávio Costa, o senhor do scouting, não ficou satisfeito com a reduzida utilização dos atletas como Luís Guilherme e o Fayet. Tiveram poucas oportunidades na equipa principal ao longo da temporada. É assim, se for pelo Fayet, esse Flávio Costa
tem que perder imediatamente o emprego dele, não é? Claramente não é muito competente. O Luís Guilherme até percebia se ele não tivesse estado lesionado, tivesse vindo de um contexto diferente e precisasse de se adaptar à equipa. Tanto que ele, no jogo contra o Celtic, se não foi o melhor em campo, esteve perto disso. O Gabriel Silva e com o Flávio. Yeah. Muito tempo a jogar fora de posição, é verdade, mas a alternativa era o Faye e claramente o Faye não podia jogar. Flávio. Certo, mas pronto, basicamente foi isto. Ele ficou muito descontente. Além disso, nem sei porque é que o Flávio Costa há de ter opinião, mas sequer opinião sobre quem é que joga e quem é que não joga. Exato. Não é? Se calhar a direção, se isso fosse verdade, eu pessoalmente acho que não pode ser. É um bocado ridículo. Agora um gajo todo o scouting está lá para observar os jogadores e dizer, acho que este é bom, vejam lá se todos aprovam, não é? Normalmente é assim. Agora, se o scouting ir confrontar o treinador, porque é que eu não sei quantos não jogam? A seguir ele tem que receber uma carta para ir aos recursos humanos, agradecemos muito a sua estadia, bom dia, obrigado. Pronto. Certo. Eu não sei como é que foi a situação. Pela notícia dá-me a entender que o Flávio Costa ou deu uma entrevista a um espaço mais pequeno ou mencionou isto e depois isto saiu para as notícias. Lá está, se o Flávio Costa deu uma entrevista a falar do Sporting e não do seu métier, daquilo que ele faz, não é? Também se calhar deviam rever a situação contratual dele. Ele não tem que ir dar esse tipo de declarações para a comunicação social. Agora, a questão é, será a notícia verdadeira? Certo. Nunca saberemos. Eu até tenho aqui um fiel amigo e vou procurar declarações de Flávio. Não sei se vais encontrar grande coisa, porque é o que me dá a entender pela eu notícia. Não. O meu grande amigo. Estás a perceber? É um dirigente que raramente concede entrevistas públicas. Grande parte do que é divulgado sobre o seu trabalho provém de comunicados oficiais de Sporting ou de notícias de imprensa, não de declarações diretas suas. Essas informações sobre a questão do Luís Guilherme e Suleiman Faye baseiam-se em fontes jornalísticas e não foram acompanhadas por declarações públicas de Flávio Costa, nem com confirmação oficial do Sporting. Portanto, cheira-me que o grupo CM terá inventado esta porcaria. Ok? Para ficar aqui claro, é bem provável que isto tenha sido uma invenção. Se não foi uma invenção, a questão aqui é porque é que o Sr. Flávio Costa ainda tem um emprego no Sporting. É só isso. Certo. Mas tudo me leva, porque quando põe estas coisas baseiam-se em fonte jornalística, provavelmente também será a proposta do Atlético de Madrid pelo Yulman no ano passado, quando fomos jogar ao Porto. Este tipo de coisas, percebe? Certo. As notícias não assinadas no jogo. Bom, é isto. É isso. Bom, sendo assim, está feito. Certo. Já acabei a minha água também, por isso. Para a semana a mais.
Para a semana a mais, muito obrigado. A ver se a gente retoma a regularidade nesta agora 7ª temporada. Certo. E mencionar que atualmente só aceitamos comunicações em fax, telegrama cantado ou pager. Exato. Para evitar o chat controle da União Europeia. Sim. Pronto, posto isto, já sabem o que é que eu vos vou pedir, que eu por acaso esqueci no início do episódio. Subscrevam, likes, dislikes, comentários. Escrevam o que quiserem, façam perguntas. Se quiserem que a gente responda coisas aqui no podcast da próxima semana, têm os comentários e mandem e ponham nos comentários, ponham nas nossas redes sociais. Vídeos de gatos fofinhos. Isso. Se quiserem, sigam-nos nas redes sociais e até para a semana. Até para a semana.